Olá, bem-vindo a mais uma conversa aqui. Hoje o nosso foco é o tal do mapeamento objeto relacional, o ORM. A gente juntou bastante coisa, vídeos, artigos para entender o que é isso, porque ficou tão popular, sabe? E aquela briga clássica, ORM ou escrever SQL na mão. Exatamente, a ideia é destrinchar mesmo, né? Entender o que é um ORM, como ele surgiu e principalmente pegar os pontos-chave para ajudar a decidir quando usar um, quando usar o outro. Tudo com base nesse material que a gente analisou. Boa. Então vamos lá. Começando pelo básico. O que é exatamente um ORM? Na prática, pelo que vi é tipo uma ponte, certo? Uma camada que liga o código da aplicação, os objetos, as classes, com o banco de dados relacional, as tabelas e linhas. Perfeito, é isso aí. A grande sacada é não precisar escrever SQL toda hora. O Dev trabalha com os objetos na linguagem dele, né? Java, C Sharp, Python, o que for. E aí o ORM, por baixo dos panos, traduz isso para comando SQL. Uma tabela no banco vira uma classe no código. Uma linha da tabela vira um objeto daquela classe. Simples assim, pelo menos na teoria. E faz sentido ter estourado, né? Porque as fontes falam muito disso, que antes dos ORMs, o pessoal gastava um tempo absurdo, às vezes 40% do projeto, só escrevendo SQL. Imagina, ter que dominar a linguagem da aplicação e a linguagem do banco. Era complicado, custoso. Aí os ORMs vieram prometendo, bom, produtividade. Pois é, a história mostra bem essa necessidade. Antes ali de 2001, a orientação a objetos estava bombando, mas falar com o SQL era, nossa, uma dor de cabeça. Tentaram umas coisas tipo ODBMS, bancos orientados a objeto, mas não pegou muito comercialmente. Aí lá por 2003, mais ou menos, veio o Hibernate, foi uma revolução, facilitou demais esse mapeamento, no começo com o XML e tal, e depois, em 2007, veio o JPA, a Java Persistence API, que meio que padronizou a coisa para Java, uma interface comum para os ORMs. Interessante essa linha do tempo, mas a evolução continuou, né? O material também fala de uma mudança mais recente, com o front-end ganhando força, Node.js. Parece que nesse mundo do Node, os ORMs demoraram um pouco mais para amadurecer, é isso? E aí alguns devs voltaram a escrever SQL na mão. Isso meio que desafia a promessa inicial do ORM ou não? É uma ótima observação. Reflete que a coisa não é tão simples, né? O cenário é complexo. E tem outra coisa que mexeu nisso: a chegada do tipo JSON dentro dos próprios bancos relacionais. Isso deu uma alternativa para guardar dados mais flexíveis, sem precisar daquele esquema rígido sempre, diminuindo um pouco a necessidade de mapeamento em alguns casos. Faz todo sentido. E falando em complexidade, vamos para os prós e contras, aquela discussão de sempre. O que o material que a gente viu consolida como vantagens claras do ARM? Ah, as vantagens são bem conhecidas e muito citadas. Primeiro, economia de tempo de desenvolvimento, isso é gritante. Depois, o código tende a ficar mais limpo, mais organizado, seguindo o paradigma de objetos, o que ajuda muito em padrões como o MVC, por exemplo, e tem a portabilidade. Né? Trocar de banco de dados de MySQL para Postgre, sei lá, fica menos traumático. E segurança. Ajuda a prevenir falhas como injeção de SQL. Bingo! Performance é o ponto crítico. É onde o debate pega fogo. Para consultas muito complexas, sabe? Muitos joins, ou quando você precisa usar alguma função super específica daquele banco de dados. Aí o SQL que o RM gera pode não ser o mais eficiente. Comparado com o SQL que um especialista escreveria na mão, otimizado para aquele cenário, a diferença pode ser grande. E tem a curva de aprendizado do próprio RM, né? Não é só usar, tem que entender como ele funciona. E o risco da caixa preta. O dev usa, funciona, mas não faz ideia do que está rolando no banco. Entendi. Chegamos no dilema clássico, então. Produtividade versus controle total. E aí, como navegar nisso? O material sugere algum caminho? Um consenso? Olha, o que fica bem claro nas fontes é que não é para ser 8 ou 80, sabe? Não é uma escolha de ou um ou o outro. A chave é saber quando usar cada um. A recomendação mais forte é: usa o ORM para a maioria das coisas, para o feijão com arroz,
Talvez uns 80, 90% das operações comuns, crudes, cadastros, buscas simples, onde a velocidade para desenvolver é mais importante. Agora, para aqueles 10, 20% que são o coração do negócio, ou que são gargalos de performance, ou que usam uma lógica muito doida do banco, aí sim vale a pena arregaçar as mangas e escrever o SQL otimizado na mão. Ah, legal essa abordagem. É tipo usar o melhor de cada um. E é aí que entram ferramentas como o Dapper, que você mencionou que as fontes citam. É um ORM diferente. Exatamente. O Dapper é um exemplo famoso de micro-ORM, muito usado no .NET. A diferença é que ele não gera o SQL para você. Você escreve o SQL que você quer e o Dapper só te ajuda a pegar o resultado e mapear para os seus objetos de forma fácil. É menos abstração, mais controle. Ótimo para esses casos de performance. Claro, existem os ORMs mais completos, que fazem tudo como Entity Framework no .NET, o Hibernate em Java, SQL Chemist para Python, Sequelizer para Node, tem vários. Então a mensagem final, pelo jeito, é: sem radicalismo, usa a ferramenta certa para a tarefa certa e, fundamental, mesmo usando o ARM, é bom ter uma noção do que ele está fazendo por baixo, né? Não ficar totalmente alheio ao SQL. Precisamente. Aquela velha discussão entre o DBA, que quer o SQL perfeito, e o Dev, que quer entregar rápido com o ORM. Ela se resolve com conhecimento. Tem que entender, analisar, medir, fazer benchmarking. Não é ORM ou SQL, é ORM e SQL usados de forma inteligente. E pensando em toda essa evolução que a gente discutiu, né? Desde aquela dificuldade inicial com o SQL até essas abordagens híbridas de hoje, ficou a pergunta no ar, né? Como será que essa relação entre o desenvolvedor, essas camadas de abstração como os ORMs e o próprio SQL vai continuar evoluindo? Especialmente agora, com sistemas cada vez mais complexos, mais distribuídos. É algo para a gente continuar de olho, sem dúvida.